colocasse essa peça na sua frente agora, você conseguiria descobrir qual demorou muito mais tempo para ser impressa? Será que usar sempre a menor altura de camada realmente vale a pena? Você provavelmente já ouviu alguém dizer que quanto menor a altura de camada, melhor fica a impressão. Mas será que realmente vale a pena gastar muito mais tempo de impressão para conseguir uma diferença que muitas vezes quase nem dá para perceber? Existe uma configuração capaz de praticamente dobrar o tempo de impressão e em muitos casos a diferença visual é muito menor do que as pessoas imaginam. Hoje eu vou te mostrar quando vale a pena diminuir a altura de camada e quando isso só faz você perder horas de impressão. Antes de escolher uma altura de camada, é importante entender o que realmente ela significa. A altura de camada nada mais é do que a espessura de cada camada de filamento depositada pela impressora. Como toda impressão é construída de camada por camada, esse valor influencia diretamente nas quantidades de camadas necessárias para formar a peça. Por exemplo, se uma peça tem 10 centímetros de altura, uma camada de 0,10 milímetros vai exigir muito mais camadas do que uma de 0,20 milímetros para chegar exatamente na mesma altura. Quanto menor a altura de camada, maior será a quantidade de camadas que a impressora precisará fazer. Isso normalmente resulta num acabamento mais refinado, principalmente em superfícies curvas e em peças com muitos detalhes. Porém, também aumenta bastante o tempo de impressão. Já uma altura de camada maior reduz significativamente a quantidade de camadas. Com isso, a impressão termina mais rápido, mas as linhas entre camadas ficam um pouco mais aparentes. Em muitas peças, isso praticamente não faz diferença, mas em outras pode comprometer um pouco o acabamento. Aqui, eu utilizei exatamente o mesmo modelo. O filamento só muda a cor, mas é o PLA Premium da Volt. E o que mudou foi a altura de camada. Esse, impresso com 0,12 milímetros, ficou um pouco mais refinado, mas olhando em uma distância normal, essa diferença é muito pequena. Agora, vamos comparar também o tempo de impressão. Será que essa pequena diferença visual realmente compensa esperar muito mais tempo? Para esse tipo de peça, na maioria das situações, eu escolheria o 0,20 milímetros. E diferente do porta-lápis, esse mini vaso possui curvas suaves e contínuas. Esse tipo de geometria evidencia muito mais as linhas de camada. Vamos observar principalmente as laterais do vaso. No modelo impresso em 0,8 milímetros, as linhas ficam mais discretas e a superfície parece mais uniforme. Já no modelo de 0,20 milímetros, elas ficam um pouco mais aparentes. Mesmo assim, vale pensar, será que essa diferença justifica aumentar muito o tempo de impressão? Tudo depende do resultado que você procura. E agora sim, chegamos numa peça rica em detalhes. Aqui, a diferença entre alturas de camada fica muito mais evidente. Vamos observar a coroa. No modelo de 0,8 milímetros, os pequenos detalhes ficam muito mais definidos. Quanto menor a altura de camada, mais suaves ficam essas transições. E já nesse outro modelo impresso em 0,28 milímetros, a impressão foi muito mais rápida, mas as linhas de camada ficaram bem mais aparentes e alguns detalhes perderam definição. Esse é um ótimo exemplo de quando realmente vale utilizar uma altura de camada menor. Então, qual altura de camada escolher? A resposta depende muito mais da peça do que da sua impressora. Se você está imprimindo miniaturas ou peças com muitos detalhes, normalmente vale a pena utilizar 0,08 milímetros. Para colecionáveis, bustos, peças decorativas, 0,12 milímetros entrega um ótimo acabamento em um tempo moderado. 0,16 milímetros é uma altura mais versátil. E para organizadores, vasos, suportes e outras peças funcionais, 0,20 milímetros normalmente é mais do que o suficiente e economiza bastante tempo. Já quando o objetivo é apenas fazer um protótipo ou imprimir uma peça grande, 0,28 milímetros pode ser uma ótima opção. E não existe uma altura de camada perfeita
para todas as impressões. Existe a altura de camada ideal para cada tipo de peça. E saber escolher isso pode economizar muitas horas de impressão sem abrir mão da qualidade, quando realmente ela faz a diferença. Agora que você já sabe utilizar cada altura de camada, tenho certeza que vai conseguir escolher a configuração ideal para cada tipo de peça, economizando tempo sempre que possível e aumentando a qualidade quando realmente fizer diferença. Espero que esse tutorial tenha sido útil para você. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos tutoriais. E nos vemos no próximo vídeo.